A primeira descoberta matemática física foi a gravidade? Ou foi outra coisa? Acredito que não, cara, mas assim, de forma muito matemática, eu acho que sim, porque o que acontece? Quando o Galileu morre, em 1642, é o mesmo ano que o Newton nasce. Olha que loucura. E aí o Newton, ele meio que dá sequência no trabalho do Galileu, só que aí o Newton chega arregaçando tudo, né, cara? Essa época aí, século XVII, a galera dá o nome da história, né, de período da Revolução Científica. O que foi a Revolução Científica? Dentre outras coisas, cara, principalmente Newton, velho. Newton fez a parada inteira. O que o Newton fez? Ele jogou a parada num degrau mais elevado, assim. Ele criou uma matemática nova. Ele criou um negócio que chama cálculo integral diferencial. A galera da engenharia conhece isso aí. Ele inventou isso aí na pandemia deles lá, né, na peste negra. Ele teve que ficar 1 ano e meio trancado lá na casa dele, porque rolou um isolamento social e tal, um lockdown. O cara tava de máscara. Aí ele teve que vazar da universidade, acho que ele tava em Cambridge. Não, Cambridge eu sei que ele deu aula, não sei se ele estudava lá, mas enfim, ele tava na universidade, dava física, aí teve que ir pro interior, pra uma fazenda da família dele, ficou 1 ano e meio trancado lá, e cara, nesse 1 ano e meio aí, cara, o cara meio que criou, desenvolveu um estudo muito cabuloso sobre ótica, criou as 3 leis de Newton, descobriu a teoria da gravitação e criou uma matemática nova, que é o cálculo integral diferencial, porque basicamente ele tinha um problema lá, velho, que não dava pra resolver. E aí ele criou essa matemática nova para conseguir resolver o problema dele, que era o cálculo. E aí tem até uma história legal que é o Halley, do cometa Halley. Uma época ele tava estudando astronomia e ele queria saber, tipo assim, como que os corpos iam se mover numa certa condição. E era um cálculo que ninguém conseguia fazer, velho. E aí o Halley, tinha um camarada lá, não lembro o nome dele, que falou assim: ô Halley, eu conheço um cara lá na Inglaterra, o cara é foda, velho. Vamos chegar nele lá que ele deve dar conta de fazer esse cálculo. E aí era o Newton. Aí os caras chegam lá no Newton e falam, e era um cálculo muito difícil pra época. Não tinha, a matemática não dava conta de fazer o cálculo, né? Aí chegam pro Newton e falam, Newton, então, o Halley tá com uma teoria aqui, com uma ideia e tal, e ele queria saber, assim, se tivesse uma força que fosse desse jeito, como é que os planetas iam se mover. Aí o Newton já foi respondendo na lata, ele ia se mover numa órbita elíptica. Isso tem a ver com as leis de Kepler, né? Os planetas se movem em órbitas elípticas e tal. Os caras, que isso, véio? Como assim? Como é que você sabe? E tal. Eu falo, eu fiz esse cálculo uns 15 anos atrás e tal, tava rabiscado aqui. 15 anos atrás. Como assim? Que cálculo é esse? E ele nem tinha publicado, né? O Newton tinha dessa, ele não tinha publicado as paradas. Aí, inclusive, vários amigos do Newton que incentivaram ele a publicar. Falaram, mano, publica essa parada aí, tá maluco, velho? Você descobriu os negócios, velho. Ele achava que era uma bobagem. Não sei se ele achava que era uma bobagem. Ele era um cara que acho que se satisfazia com isso. Pô, entendi como é que a natureza funciona. Ele pensava assim, tá bom, não preciso eu já entendi como é que o universo funciona. Eu não preciso compartilhar com a comunidade. Sei lá qual era a pira do cara, mas enfim. Então essa era a parada. Ele falou, cara, eu fiz esse cálculo uns 12 anos atrás e tal, tá aqui e tal. E esse cálculo, na verdade, era o cálculo da teoria da gravitação, que é uma parada que ele descobriu e ele criou a matemática que dava conta de suportar aqueles cálculos. Mas então, enfim, o que eu tô querendo falar com isso? Do século XVII pra frente, é um marco cabuloso, essa revolução científica ali é essencialmente Newton, velho. Quando a sociologia surge, a sociologia inicialmente ela era uma física social, né? Tem uma frase do... Quem que é o maluco, cara? Me esqueci quem que era, depois eu vou lembrar o nome, mas ele fala assim, cara, a gente quer fazer para ciências humanas o que o Newton fez para ciências naturais, velho. Ou seja, a gente quer descobrir as leis da natureza que regem as relações humanas, não sei o que. Todo mundo pirou no que o cara fez. O cara basicamente falou, galera, é tipo as regras do jogo. As regras do jogo, lei 1, 2, 3, a natureza funciona assim, velho. A matemática que você usa pra entender é essa aqui, toma. E aí você estuda os fenômenos. A galera pirou nisso aí, falou, velho, o Newton é foda, velho. O cara criou a linguagem, a matemática, criou a teoria que se associa àquela linguagem e, com meio disso, você entende a parada inteira. Então, assim, isso foi um marco na história da humanidade e todo mundo queria fazer isso, né? E queria aplicar isso em outras áreas do conhecimento humano. Então, o Newton faz um marco muito importante, que é esse de fazer uma descoberta muito profunda, de criar uma matemática nova e, cara, daí pra frente a galera sacou mesmo, cara, não tem volta mesmo não, tipo... O universo é, de fato, escrito em linguagem matemática e é assim que a gente vai seguir. E daí pra frente, a parada ficou só mais pesada, né, velho? É cada vez mais matemática envolvida na física. Por isso que o vestibular hoje, o pessoal toma bomba. Mas mais pesado assim, na verdade, essas ideias, por exemplo, do Newton, esse cálculo, isso que o cara fez no século XVII é um negócio que a galera estuda só na faculdade hoje, na real. Então, assim, é até uma pegada diferente do vestibular. Entendi. E isso tá até um pouquinho além, na real. Entendi. Saquei. Mas assim, tu falou que ele criou uma matemática. Eu acho essa uma questão interessante. Tu acredita que a matemática ela é uma invenção humana ou ela já é uma descoberta humana? O que você acha, velho? Eu acho que é uma descoberta humana. Que ela já estava lá e o cara descobriu ela. Legal, não criou ela. Cara, acho que isso é muito legal, essa é uma discussão que eu gosto bastante, assim. Acho que depende do que você tá falando, né? Tipo, sei lá, por exemplo, se eu te falar assim, imagina aí, ou quem tá nos escutando aí também, cara,
Imagina aí você também, Arthur. Imagina o número, sei lá, 5, velho. O que vem na sua cabeça? Veio o desenho dele. O desenho lá, né? Só que, pô, aquilo ali, cara, não é o número 5, né? Aquilo ali é uma representação. Se você usar, sei lá, algoritmos romanos, a representação é outro tipo de linguagem, aquilo ali é só uma representação do número 5. E aí, tipo assim, pra quem também imaginou isso, né? Imagina então o número 5, esquece a representação dele. Né? Pensa aí, o que é? Materializa só que o que é o número 5. Mas também não vale imaginar 5 coisas. Apareceu o 5 quindim. 5 quindim. Não sei porquê, mas apareceu. Também não é o número 5. Você pegou 5 elementos. Então, assim, onde que eu tô querendo chegar? Cara, olha que louco. Lá no milênio 4, mais ou menos, 4 milênios atrás, na real, as quantidades contáveis, né? A gente tem registros e tal, escritos, de que as quantidades contáveis pelos humanos, né? Dependiam do que se contava. Então, tipo assim, o cara tinha um registro lá. Aí tinha, sei lá, 5 jarros de água. O cara desenhava 5 jarros de água. Aí ele tinha 5 sacos de arroz. Ele desenhava 5 sacos de arroz. Enfim, não existia essa parada do número 5, né? Não, você tem 5 carneiros, desenha 5 carneiros e por aí vai. Então, se você falar pra um cara desse, assim, imagina o número 5, não, isso não existe 5. Existem as quantidades. Depois de um milênio, mais ou menos, são uns 3 milênios atrás, é que se tem registros de que os caras sacaram que, tipo assim, peraí, velho, existem 5 carneiros, existem 5 jarros de água, existem 5 sacos de água. Existe uma coisa comum, velho, a esses grupos todos aqui, e essa coisa, aí não sei quando que aconteceu, alguém deu o nome de número, peraí. Só que aí é uma abstração. Sim, aí porque o que existe são 5 carneiros, cara. O que existe são 5 sacos de arroz. Mas alguém um dia sacou, cara, pera aí, a gente não precisa ficar desenhando 5 sacos de arroz. A gente pode desenhar 5 tracinhos, sacou? Um tracinho pra cada coisa que tá ali. Eu não preciso que o jeito de representar a parada dependa da quantidade que eu tô contando. Só que o que você tá começando a criar, então? Aí você cria uma abstração. Existe uma propriedade que é comum a esses grupos, que é o fato da quantidade. E aí você dá um nome pra esse negócio, que chama 5. Só que aí o 5 já é uma abstração, cara. Você não consegue imaginar. A abstração se opondo ao concreto. Tipo assim, um relógio. Você consegue cheirar um relógio. Você consegue cheirar um quindim, sentir um gosto. Você consegue pegar no saco de arroz. O número 5 você não pega. Qual que é o cheiro do número 5? Ele é abstrato, cara. Ele não existe. O que é o número 5? Não existe, sacou? Ele é totalmente abstrato. Então, assim... É isso, assim. Então, peraí, calma aí. O que os caras fizeram? Eles inventaram, meio que inventaram, assim. Eles abstraíram uma ideia que eles sacaram, bicho, peraí. Vamos fazer de um jeito mais inteligente aqui. E aí você cria essa parada. Só que isso, velho, é o número mais simples de todos. É o número 5, velho. São os números naturais. 1, 2, 3. Tem números muito mais complicados que esses. Tipo os números irracionais lá. Que os caras mataram o IPAS de metaponto lá, porque os caras falam, mano, que número é esse? Esse número não existe. Só que o que eu tô querendo te mostrar, na verdade? Que um número por si só, cara... Um conceito extremamente simples, tipo 5, na real, se você for um pouquinho a fundo, ele é bem abstrato, cara. Ninguém conseguiu pensar no número 5, porque ele não existe, ele é uma abstração. Né? Ele não é uma parada que você pega, ele não é palpável. Então, assim, o número mais simples de todos, ele já é meio que abstrato. É a humanidade querendo construir um jeito de enxergar alguns padrões e algumas coisas. Ele é um indicativo da realidade, não a realidade em si. Tipo isso, mais ou menos por aí. Não, acho que é por aí, assim. É tipo uma foto borrada da realidade pra tu entender a realidade. Não, acho que é uma visão legal, assim. Tem um cara muito louco, assim, que chama Piers Frege, e ele faz um negócio muito louco, assim. Tem um livro dele que se chama... Pô, não vou lembrar, alguma coisa da aritmética e tal. Ele tenta provar que a aritmética são meio que os números, as operações com os números e tal. Ele tenta provar que a aritmética inteira se reduz à lógica. E aí ele meio que cria a definição de número. Ele constrói no livro dele o que é um número. Né? Tipo assim, ele começa fazendo matemática sem números, saca? E em algum ponto do livro ele fala, galera, agora vamos definir o que é um número. E ele define assim, cara, eu não vou dar a definição própria dele que vai ser meio chata, mas basicamente ele fala, cara, um número ele é uma parada que representa a quantidade de coisas que tem ali. E aí essa quantidade independe de ser quindim, ou copo, ou sacos de arroz, um negócio meio por aí. É uma abstração, mas de uma propriedade comum a vários grupos e tal. E a gente cria símbolos e tal, pra representar os números. Mas é o que eu falei, cara, esse é o número mais simples de todos. É o número 5. Os números naturais. Aí quando você fala de números negativos, já é bem abstrato. Aí é loucura. Você fala pra um cara que o número pra ele era um cara que era um pastor há sei lá quantos séculos atrás, né? O número pra ele é, cara, eu ponho uma pedra aqui, aí entra uma ovelha. Aí entra mais uma ovelha, eu ponho outra pedra, hein? Aí você tá correspondendo. O número de pedras é igual ao número de ovelhas. Se um dia o cara contar o número de pedras ali e sobrar uma ovelha ou faltar uma ovelha, ele sabe que deu merda. Alguém roubou uma ovelha dele, sei lá, uma correspondência 1 a 1. Isso é número. Aí você fala pro cara, -1.
Porque que você colocar menos uma pedra ali já é uma abstração também, velho. Mas beleza, depois você fala, não, o cara tá devendo alguma coisa e tal. Você consegue criar algum contexto pra que faça sentido o número negativo. Só que o número 5 já era abstrato. A gente já não consegue pegar nele. O negativo é mais abstrato ainda. Só que tem números que são bem mais complicados que esses. Aí tem os números irracionais, que é o número, cara, 1,4, 2, 7, 3, 6. Um número que nunca acaba, infinito, que não tem fim, não tem nenhum padrão de repetição. Cara, que número é esse, velho? São os números irracionais lá que fizeram os pitagóricos matar o cara porque os pitagóricos falam, mano, esse número não existe, tá maluco? Mas olha o próprio nome dos números, né? Os matemáticos, né, chamam o conjunto dos números irracionais. Eles entenderam que não tinha nenhum sentido aquilo. De tão abstrato que era, mano, isso aqui não tem razão nisso e tal. Só que tem conjuntos numéricos mais complexos ainda, cara. Os números complexos. Tem um conjunto de números que chamam números complexos. A unidade básica desses números complexos é um número que a gente chama de número imaginário. Tipo assim, porque ele é mais abstrato ainda. Você só tá na imaginação, mas na verdade, em alguma medida, todos os números são imaginários, porque estão só aqui. Sim. Mas é isso, assim. Ou seja, onde que eu tô querendo chegar? Bicho, os caras estão criando um negócio muito maluco. Eu acho que sei lá, cara, acho que isso é muito louco, assim. Eu acho que a gente cria a matemática, em alguma medida, então, assim, é o homem tentando enxergar padrões e tal, e achar formas mais simples de sintetizar as coisas e de conversar sobre elas. Eu acho que de algum jeito ela é inventada, a gente sai inventando e dando nome às coisas, tipo 5, a gente criou, cara. Porque você não consegue imaginar, porque ele não existe. Você consegue imaginar um cavalo. Tudo bem que o cavalo, alguém deu o nome pra ele disso, mas ele já existia antes de dar nome a ele. O número 5 não existia. Então você tá criando coisas. Mas será que o número 5 não existia antes? Tem certeza que não? Pera aí, boa. Quem sou eu pra dizer se ele existiu ou não? Eu não tava lá no princípio das coisas, né? De acordo com a tua visão. De acordo com a minha visão, eu acho que não, cara. Eu acho que é tipo a linguagem, saca? A linguagem existia. Um dia, aí eu não sei dizer sobre isso, a gente teria que conversar com um linguista aqui, mas, cara, olha que coisa mais maluca que é a humanidade desenvolver uma linguagem e começar a se comunicar. Porque tinha a época lá dos caras das cavernas que era só gritaria, velho. E porradaria, não tinha comunicação, né? E aí, em algum momento ali da história da humanidade, a gente começa a desenvolver essa parada que é muito foda, que é a linguagem. Que é dar nome às coisas, né? Mas a linguagem já existia como possibilidade? Essa é a pergunta. A palavra cavalo, ela já existia no campo das ideias? Que a gente só chegou lá? Ou eu acho que a gente não teria inventado se ela não já existisse no mundo das ideias. Mas que mundo das ideias é esse? Um negócio meio platônico? O mundo das possibilidades. Não sei, cara. Eu acho que o homem é um bicho muito inteligente, velho. Acho que ele realmente inventa o que não existe, cara. Mas aí quando... É tipo assim, tipo a roda. Uma invenção que não é tão complexa assim, mas que é revolucionar a roda. Cara, ela existia? Não existia. Um cara inventou. Mas assim, da onde que ele inventou? Sei lá, cara. Mas assim, um dia o cara falou, cara, a gente consegue carregar essas paradas de um jeito mais inteligente aqui. Vamos bolar um negócio. Acho que o homem tem esse potencial muito maluco, velho, que é da inteligência humana mesmo, que é de criar e dar vida ao que não existe. Isso é muito louco. Eu acho que as coisas não precisam... tipo, mano, avião, cara, vão voar, velho. O voo já existia, agora o homem voando... Eu acho que não, cara. Eu acho que a humanidade tem a capacidade de criar o que não existe. E aí, de algum jeito, a linguagem pra mim é isso. E a matemática, pra mim, ela é uma linguagem. É exatamente uma linguagem, assim. Ela se comporta como uma. Ela tem uma estrutura e tem regras gramaticais e você consegue construir as coisas de forma lógica e com uma certa cadência quando você entende essa linguagem. E a matemática é uma linguagem, que vai ficando cada vez mais sofisticada com o passar dos anos. Mas assim, uma vez que a gente tá num cenário aqui de um jogo, vamos dizer que isso aqui é um jogo, tem um conjunto de regras pré-estabelecidos que a gente não sabe qual é e a gente vai descobrindo ao longo da nossa vida nesse cenário, né? A roda, por exemplo, é uma delas. O cálculo para fazer uma roda já existia nesse cenário, nesse jogo. O avatar que estava ali, ele captou isso e conseguiu fazer. Porque se aquele cálculo não fosse possível nesse cenário, ele nem teria conseguido fazer a roda em primeiro lugar. Então ele não sei se ele criou a roda, ele descobriu que era possível fazer uma roda, que já estava ali, só que ele não tinha entendido que estava ali ainda. Entendeu? Por hein, cara? Sacou? Não, saquei. Mas aí é um papo bem filosófico. Não, mas assim, cara, eu acho que a gente nunca vai saber, na real. É tipo assim, são tipo teorias científicas, saca? Sei lá, a teoria da gravidade do Newton mesmo aí. Inclusive pra quem tá escutando a gente, e você mesmo aí, cara. Ele descobriu ou ele criou a gravidade? Pois é, eu acho que ele descobriu. Acho que ele descobriu. Descobriu? Não é? Não, eu não sei. Mas assim, vamos lá. Qual que é a minha visão em cima disso? Tipo, isso é uma coisa muito interessante, assim. As coisas caíam. A maçã já caía antes do Newton e tal. Isso era um fato. Agora, a teoria da gravitação dele é um formalismo
que existe com algumas regras e alguns princípios, algumas premissas pra explicar o que a gente tá vendo. E aí, tipo assim, cara, isso eu acho que ele criou. E eu, cara, acho que o cara puta gênio por ter feito isso. O cara criou na cabeça dele, ele chegou e fez o negócio. Tipo assim, ó, vamos lá, qual que é a ideia? Só vou voltar um pouquinho antes, até no Galileu. Antes, velho, na escola mesmo a gente tem uma visão de que a ciência ela é feita assim. Se observa um negócio acontecendo, aí você pega, cria uma teoria, né, por aquilo, e faz experimentos pra verificar a sua teoria e observa o que sai daquilo e tal. Só que, cara, nem sempre é assim, velho. O Galileu tem um livro dele que chama Duas Novas Ciências. E esse livro é tipo um diálogo de alguns caras e tal. E tem uma coisa muito foda lá, velho, que pra mim representa essa parada que eu vou te falar, que é o seguinte. Ele tá contando sobre um problema lá de soltar uma bola em cima de um navio, aí o navio tá andando, aí a bola vai cair pra trás, vai cair pra frente, vai cair junto, um negócio assim, sabe? Meio que associando movimentos. E aí, no diálogo, são alguns personagens, né? Tem o Salviati, o Simplício, o Sagredo, um negócio bem platônico, né? É construído em forma de diálogo, inclusive um livro incrível, cara. Pô, foi mal. Esse aí, eu vou ter que colocar Duas Novas Ciências. Tá. Quando couber na lista lá, você encaixa, que é um livro muito bom. E, enfim, chega uma hora que o personagem que representa as ideias do Galileu, ele chega e fala, cara, o experimento no navio é o seguinte, se você soltar a bola, vai acontecer isso, isso e isso, por causa disso, disso, disso. Aí o outro personagem vai perguntar assim, cara, mas você fez a experiência? E aí o personagem que defende a ideia do Galileu chega e fala assim, não, cara. Não fiz, nem preciso fazer. Tem que ser assim e ponto. Porque eu já pensei, já entendi todo o fenômeno da natureza aqui na minha cabeça. Eu não preciso fazer experiência. Vai dar o resultado aqui, eu já expliquei o porquê. Ou seja, tipo assim, cara, o cara fez a teoria toda na cabeça dele, ele criou a ideia, e nesse trecho ele é tão arrogante a ponto de dizer, cara, eu nem fiz o experimento, porque é assim que tem que ser, saca? Ele fala isso. O Einstein mesmo, quando ele cria a teoria da relatividade dele, lá em 1905 a primeira, depois em 1915 a segunda, tem um cara muito foda na época lá, que era o Planck. Que foi o pai da física quântica e tal, e o Planck era um físico muito renomado na época e tal, e um dos caras que comprava a ideia do Einstein. O Einstein tinha uma teoria muito revolucionária, tinha muita gente que não comprava a ideia, achava que ele era maluco e tal, era uma teoria muito disruptiva, e aí o Planck, e aí um dia os caras vão lá, até em Sobral, eles foram aqui no Brasil pra fazer um experimento, na época ia ter um eclipse, aí veio uma equipe aqui em Sobral e outra lá na Rússia, na Crimeia, pra no eclipse medir lá um desvio da luz que a teoria do Einstein previa. E aí tem um diálogo que conta que o Planck, que era um grande físico na época, chega pro Einstein e fala, não, Einstein, se esse negócio der errado, velho, e se não der lá o que sua teoria previu, né? A galera tá indo e tal, pra outros cantos do mundo aí, pra medir e tal. E aí diz que o Einstein vai falar assim, cara, não tem que dar, velho, por quê? Porque é muito bonito pra tá errado. Ou seja, cara, eu criei aqui um negócio, tipo, meio que artístico na minha cabeça, e a realidade, eu acho que ela funciona desse jeito, sacou? A ideia dos caras tá toda aqui, velho. É um negócio muito... Eles estão fazendo aqui dentro da cabeça deles a ciência, velho. E depois é lógico que você tem que ir pra realidade e ver se aquilo faz sentido. Se não fizer, você fez só filosofia ou arte, ou o que quer que seja. Mas enfim, os caras estão criando tudo aqui. E qual que é a parada legal? Aí você fala assim, pô, mas será que o Einstein descobriu o negócio ou ele criou? Eu acho que ele criou, porque a gente nunca vai saber se ele... Pode ser que ele tenha descoberto, mas é pouco provável que ele tenha descoberto. Pelo menos a gente nunca vai saber. Por quê? Como é que você prova que a teoria do cara é verdadeira? Testando. Só que quantos testes você precisa fazer? Tipo, você cria uma teoria maluca aqui agora. Dos quindins aí, por exemplo. Você, cara, cria uma teoria, cara, todos os quindins são... Qual que é a cor de um quindim? Eu não como quindim. É amarelinho. Amarelinho, beleza. Todos os quindins são amarelinhos, beleza. Essa é a sua teoria. Você pode dar um nome pra ela e tal, sair apresentando seminários aí. Mas como é que você prova que isso é verdade, velho? Você pode chegar e falar, cara, eu vou observar todos, velho. Mas quantos são todos? São muitos. Não, então tá, vamos observar em várias condições climáticas, geográficas distintas. Nós vamos pra África, observa lá 1 bilhão de quindins, aí nós vamos depois pra Europa e tal, e em épocas diferentes do ano, de dia, de noite, de cabeça pra baixo e tal, e você observa vários quindins, você fica 20 anos, e você fala, cara, todos que eu vi até agora são amarelos. Mas você concorda comigo que isso não é suficiente pra provar que o próximo que nós vamos ver amanhã, num outro buraco do mundo, também é amarelo? Cara, pode aparecer um verde. Observar esse espaço amostral gigante em vários continentes do mundo, ao longo de vários anos, pode no máximo falar pra gente que, cara, é bem provável que se um dia a gente esbarrar num quindim amanhã ele seja amarelo, mas não prova que de fato, com certeza absoluta, amanhã nós vamos encontrar um que não vai ser verde. Entendeu a ideia? Ou seja, provar que uma teoria é verdadeira, cara, é um negócio meio que impossível, por mais que se observe muitas coisas. Agora, e provar que ela é falsa? Provar que ela é falsa é muito fácil, cara. Eu chego pra você um dia e falo assim, cara, o Arthur, toma ele aqui, velho, achei um quindim azul. Acabou. Sua teoria foi pro saco, foi pro mesmo. Eu falo que todos são amarelos. Basta uma prova contrária pra falsear a sua teoria. Pegou a ideia ou não? Fez sentido? Sim, então a matemática ela é um fenômeno psicológico do ser humano. Não necessariamente a gente está vivendo a realidade como ela é.
A gente tá vivendo como a gente acha que ela é, de acordo com como essa máquina interpreta a realidade. Eu diria que, não sei se a matemática é isso. A física eu acho que ela é isso. Ah, Ou agora entendi. você falou um negócio foda aí. A física eu acho que ela é isso.